Cara, a história do Mário Gomes. Vocês trabalharam com todo mundo ali. Golias. Golias é a maior aula de humildade da vida, assim. Porque, porra, pra mim era Disneylândia, né? O que eu tô fazendo aqui? Sentado com o Canarinho, Golias, Moacir Franco. Nossa. Só a galera, o Zé Bonitinho. Zé Bonitinho. Esses caras, todos esses caras que eram muito melhores do que nós, todos eram muito mais humildes do que qualquer pessoa. Melhores do que nós. Não, mas por que, O meu? Golias perguntaram se o quadro dele ficou bom. Eu falei, pô, Golias, Como você tá falando comigo? Como que você sabe o meu nome? Por que você quer conversar comigo? Não, o René... conta a história da sacolinha, ele é com uma sacolinha. Ele tinha sempre, o Golias é um cara que ele tinha grana em qualquer ocasião. Ele tinha uma sacolinha de plástico transparente, tinha sempre como se fosse uns R$1.000, assim. Ele andava assim. O Golias, a roupa dele era All-Star sem meia, shortinho branco da Adidas e uma camiseta. Camisa vermelha. Uma camisa vermelha e uma camisa branca. Só a roupa dele em qualquer lugar e o saquinho com dinheiro. E aí você encontrava com ele não dirigia em São Paulo. Ele pegava um taxista, 8 da manhã, e esse taxista ficava com ele o dia todo. Então ele parava para almoçar, ou o cara ia almoçar com ele, ou ele ficava esperando na porta. Ele ia fazer compra, o cara ficava esperando ele. Então essa era a vida do Golias. Esse saquinho é porque ele dava dinheiro para qualquer coisa. A tiazinha da limpeza, camareiro, maquiador, todo mundo. Entendeu? Mas ele ganhou grana na vida, tipo... O Golias era é o cara melhor tinha grana pra sucedido caramba e no só tinha um humor. móvel de centro Sério? na sala. Melhor sucedido no humor. Mais que o Chico Anísio? Muito mais. Porque, grana? muito Não, mais. de grana, eu acho Porque que... o Eu vi Chico o Niso Anísio falando outro dia, você viu? Os filhos do Niso Chico falando. falaram Quer dizer, que... eu não sei, desculpa. o Chico Anísio talvez ganhou mais dinheiro, Porque o Chico Anísio teve a televisão. mas talvez o Golias tenha aplicado melhor o dinheiro. Penso. Ah, não, isso o Nísio já falou, né? Mas Sim. mesmo andando com um saco de dinheiro, distribuindo dinheiro. O Golias era um cara assim... mas não era tanto assim, né? mas o Golias era um cara surreal, Era assim, muita nota né? de R$1 naquele Mas é que ele Não, era não. ele era que é outro nível, né? Não, mas falaram que Ele ele é um fez puta fazer nome. teatro, porque assim, ele fazia muito teatro. E daí, cara, chegava no hotel, ele já arrancava o dinheiro. Ó, isso aí é pra você, dava pra todo mundo. Ele já do hotel, vinha dando dinheiro. Mas o Golias era um cara dinheiro? muito sensacional, assim, de conversar com a gente. Até o René fala, o pai do René que trabalha com a gente, fala, mas o Golias conversa com vocês, ele fala assim, que nem a gente tá conversando, porque o Golias, para essas pessoas mais velhas, era o Pelé, era um cara inatingível. Era um cara assim, falam os caras mais velhos que o Golias, quando ele tava no auge, ele dava uma fala e não dava para fazer o texto. Falava, boa noite... Ah, eu imagino. Acabava, não dava, demorava 5 minutos pra voltar a peça pra ele Eu acho que ele é o cara mais Quem era assim engraçado era que eu o já vi na minha Costinha, vida. né? O Costinha também. Costinha. Você viu uma cena deles nos Trapalhões? Os Sim. caras... O Mussum pra mim é o top de todos. O Costinha chegando nele. Não. Ele passa só uma... Fica olhando a bunda do Mussum. Faz aquela coisa gostosa de improviso, né? E falaram que... acho que foi a Fafi que falou que o Costinha era mal-humorado, né? era bravo. Ela veio aqui, ela falou um monte. Ela contou Ela é essa meio, história. fica meio Eu falei com ele uma história hoje, que eu não falei ainda, eu acho que vocês vão gostar. Vocês lembram do Canarinho? Claro. Sim. O Canarinho, ele era meu ídolo, por quê? Quando eu era moleque, eu assistia o Sítio do Pica-Pau Era o Amarelo. Pedro Malazarte. Exatamente. Nossa, Aí, era muito fã. o Garnizé, eu não lembro. Era o Não, o Garnizé era o Tunico Pereira. ele era o... Então, Era o Pedro Malazarte. aí beleza. Quando eu fiquei maior, o Canarinho abriu um fliperama na esquina da minha casa. Eu ia todo dia no fliperama, acho que tinha uns 11 anos, 12 anos. Ele falou assim, menino, você tá vindo aqui todo dia? Tô. Então amanhã você traz seu boletim, quero ver como é que tá a sua escola, porque eu não quero você aqui, não quero ter problema com a sua família, não. Isso, sei lá, jamais imaginei que eu fosse trabalhar em rádio, TV, qualquer coisa. Aí, passou o tempo, a gente trabalhou com o Canarinho e o Canarinho ficou doente. E o Canarinho morava em Mogi das Cruzes. E a rádio que eu trabalhava, a Transcontinental, era em Mogi. Eu trabalhei 12 anos nessa rádio. E antes de eu ir pra rádio, muitas vezes eu ia na casa do Canarinho. Pra ver como ele tava doentinho, não tava indo mais à praça. Ele teve um problema que ele tomou um antibiótico e ele ficou surdo. Ele perdeu a audição temporariamente, perdeu. Então para você falar com o Canarinho, você tinha que pegar, sabe aquelas pranchetinhas de criança para escrever? Ele falava com você, oi, tudo bem? Você escrevia tudo, legal. Quanto foi o jogo do Corinthians? 1-0. Como é que tá o tempo lá fora? Sol. Aí ele fazia uma outra pergunta. E o Carlos Alberto, tá bom? Bom. Aí ele perguntava de novo, como é que tá o tempo lá fora? Sol. Ele falou, você sabe por que eu perguntei 2 vezes sobre o tempo? Eu falei, não. Ele falou, porque surdo é desconfiado pra caralho. Mas meu, isso uma semana antes de morrer. Olha o humor do cara. Ele era foda. Ele era muito sensacional. Ele meu. aprontava, né, cara? Canarinho tinha um quadro que eu amava. Do que ele tava no telefone. Alô? É, eu não sei. Puta que pariu, você lembra disso? Ele e o Copa, que é um cara... Caralho, o Copa era um cara fortão.
Ele era irmão do André Nóbrega, o Copa, ou não? Não, Não, aquele é lá é o peruca Márcio. aquilo. Ah, é. Ô, desculpa, tá. não podia falar que era peruca, cara. O cara de 80 anos com o cabelo do He-Man. Eu cheguei lá na praça e falei, como assim? Ninguém fala nada? Cara, Não, você não proibido. lembra que ele tava conversando com uma mulher e falava, eu vou sair. E ele falava, isso, o peru vai cair, sabe? Você não lembra? Aí ele vinha, pegava ele aqui, ele, ai tio, o umbiguinho dele ficava aparecendo. Era gozada que esse cara ele usava peruca e ninguém falava, né? Eu falava que ele tinha 3 perucas, né? Tinha uma que ele deixava no balde molhada, porque se ele tava no banho, alguém tocava a campainha, ele pegava a peruca e pegava molhado. Caralho, é um puta pensamento. E aí bom. ele tinha uma que ele puxava ela aqui e deixava assim, né? Botava lá do lado e vinha. Bah! Pegava, ele colocava ela e com vidro aberto. E ninguém podia zoar ele. Ele era muito forte. Eu tenho tinha- problema tinha medo. eu sou bullying man, né? Os caras vieram me tirar na maquiagem. Por favor, libera o Enio. O que foi? Por favor. E ele vendia uns queijos. Ah, é que a terceira peruca, ela que dava o gosto nos queijos dele, que era uma bola. Fedia pra caralho. Eu falei, a peruca era pra dar o gosto. Aí eu saí lá fora, maquiado, eu olhei. Uma cobra. Ele tava encostado na caminhonete assim. Vai! Fala! Ele tava com o cabelo laranja. Eu olhei, foi muita informação, daí eu comecei. He-Man! E entrei e saí. Os caras, você é louco, meu. O velho tá louco. Mas é que ele era muito legal com a gente. Ele é Tinha esse- parecido? Não, Não. tá doentinho, mas tá... O tá Copa era vivo. fortão, ele fazia ó Calcutá, cara. Lembra uma peça que. Ele pelado. Ele careca era bonitão, cara, fortão. Não, ele era um coroa É. bonitão, assim. Gente Mas fina. tinha o lance que. Meio Oscar Maroni, assim, né? É. Careca e fortão. Silêncio, né? Mas né? essa parte de bastidores eu sempre achei 1000 vezes mais legal do que qualquer coisa pela zoeira. É sem limite Mas é igual a total. nossa peça. É sem limite total. Você já sabe o que vai acontecer. Tem que ter alguma coisa fora do E a roteiro. E o Idade é uma Giovanni, merda, vocês caralho. zoam muito o Giovanni lá? Ah, de todo mundo, né? O Giovanni é figuraça, né? Ele é gente fina demais. O Giovanni, ele vinha com o carro dele com adesivado já, né? Falei, Enio, vem cá. Com a foto do cara. É o sonho, né? O primeiro sonho, né? Uma van com o coelho desenhado. Imagina que a gente não pilhou, cara. E tinha um cara que era forte pra caralho, o cara era o Hulk do Palmeiras. E ele era militar, ex-militar, o Sorrisal. Sorrisal. Ele falava muito alto! Era um cara, ele não conseguia falar baixo. Eu lembro que a gente foi fazer uma festa surpresa pro Marcelo. Marcelo tá chegando! Falei, caralho, velho. E ele lembra quando pegou, tinha um monte de velhinho lá, o Carlos Alberto, e o primeiro bolo, ele dá pra mim esse bolo! Imitava ele igual, né? Os caras, é louco, o Carlos Alberto olhou pra ele, queria matar. O cara vai que se... E ele fazia o Hulk do Palmeiras. Eu parei o shopping! Falei que quebrou a cancela da entrada. Eu tava no jogo, todo mundo olhava pra mim. É claro, caralho, você tá pintado de verde. Aí um dia ele chegou, cara, eu ia fazer o Hulk. Eu fazia com o Batman, eu ia fazer o Hulk. Ele parou, cara forte pra caralho, ele parou na... Epa! O Hulk sou eu! Eu falei, mas é que hoje tem fala. Ele ficou parado, ele colou na porta. Eu não tinha ação. Meus amigos, você é louco, mano. Esse cara te mata qualquer dia, cara. Mas hoje vocês ainda estão na Esse praça? zoeira Como é que sem tá? limite. Não, a gente não tá. A gente tem feito de participação. Porque o que aconteceu? A gente estava na rádio, na Transcontinental e na praça. Aí teve uma oportunidade da gente ir pra Band TV para fazer um programa do Café com Bobagem. Aí falaram isso daí é um sonho que a gente tinha a vida inteira de fazer. Puta, vamos fazer? Vai ser muito legal. Só que daí falaram, para vocês irem pra Band TV, vocês têm que ir pra uma rádio do Grupo Band, pra gente não ter que fazer comercial de uma rádio que seja concorrente. A gente foi. E no papel foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. E na teoria foi a pior coisa que a gente fez. Infelizmente foi muito ruim. A gente fez vários pilotos de programa, eles escolheram o que nós todos achamos que era o pior, só que eles escolheram, vamos fazer? Vamos fazer. E não deu certo, porque era um projeto com muitas pessoas. E caro, né? Naquele estúdio Caro. que era do Mazzaropi. Sabe o estúdio Vera Cruz? Sim. É muito legal, só que assim, tinha alguns poréns, né? Gravava o Masterchef até às 7 da noite. O nosso programa gravava das 7 da noite às 3 da manhã. É um horário péssimo. Caraca. Só que Só é com uma vez. molecada, né? Moacir Franco, uma galera assim que a gente chamou. Só que assim, era uma vez por mês.
Você só vai passar por isso daqui a um mês. Mas era muito complicado. Então, quando você tem um monte de gente que a gente conhece no papel, a hora que vai trabalhar todo mundo junto é mais complicado. Cada um tem as suas peculiaridades. E como nós do Café com Bobagem, a gente é peãozada, a gente queria que desse certo. Se tivesse que ir até o outro dia, 8 da noite, a gente iria também sem problema. Só que nem todo mundo era assim. Claro.